Olá a todos e todas. Hoje temos, então, o segundo episódio do nosso programa Arte e Precariedade e a artista convidada é Lívia Flores. Lívia nasceu no Rio de Janeiro e viveu por vários anos na Alemanha, onde estudou por 4 anos na Academia de Artes de Düsseldorf. Ao retornar ao Brasil, a artista cursou o mestrado, que finalizou em 98, e o doutorado, finalizado em 2007. Em seu doutorado, considerou a noção de cinema sem filme. Sua reflexão teórica, mas também seu interesse prático, giram em torno dos objetos que geram imagens e palavras e perturbam a ordem das coisas. Que objetos têm essa força de arrebatar o olhar, criar o turbilhão das imagens, inquietando, abalando? Que objetos podem gerar a energia capaz de suspender o mundo e pôr em atividade as operações das imagens, operações de criação e transformação? Essas, talvez, creio eu, serem as questões fundamentais da artista Lívia Flores. Em seus desenhos, objetos, fotografias e instalações, o gesto de Lívia Flores consiste em criar pequenas rachaduras no visível, de modo a afastar o evidente, o inequívoco, o imóvel, e fazer brotar a experiência do êxtase das imagens, o movimento do desejo que impulsiona e faz falar e agir. A série Body Bags, em 1990, já continha talvez esse impulso de um cinema sem filme, uma arte da fantasmática e do desejo de emancipação do olhar. Os objetos da série assemelham-se a bolsas ou envelopes vazios, prontos a serem povoados pela energia da imagem, por formas encarnadas, pelos movimentos da vida. Interessada por Marcel Duchamp, Lívia Flores reinventa o gesto ínfimo, o infrafino, que inverte os sentidos entre arte e não arte. Espaços ligados por uma contradição recíproca, eu diria. Num ato artístico, sem triunfo, quase imperceptível, propenso ao malogro, a artista inseriu cobertores empilhados na vitrine dedicada à Princesa Isabel no Museu Imperial de Petrópolis. Chamava-se Pilha. Pilha assume a reversibilidade das fronteiras, não apenas entre arte e não arte, mas entre real e imaginário, entre história e memória, interior e exterior, presente e passado. O gesto infrafino em Lívia Flores convoca o outro à imensidão do possível, essa máquina celibatária que aciona os afetos e faz surgir as formas e a transformação. Nos trabalhos de Lívia, a arte diluída, solapada, perde sua nobreza, sua superioridade. É pobre de saberes comunicáveis, mas potente em sua energia enquanto forma de proposição ou de situação lançada no mundo, como diriam os artistas dos anos 60 e 70. Aqui não tem nada, aqui não falta nada. Essa era a frase que acompanhava as imagens da instalação fílmica da artista exposta na Galeria Cândido Mendes, em 1998. As imagens exibiam o vento sobre o capim, um carro na estrada, tempos suspensos de todo o encadeamento, à espera de um outro que viesse intervir, dar forma e transformar o visto em ato do pensamento. Ali não havia nada porque nenhuma forma tinha qualquer substância, qualquer essência. Ali tampouco faltava qualquer coisa, porque o visível é aquilo que, falhando em se pronunciar, toca o corpo, a carne, provoca desejos e fantasmas, produz energia em ato. Foi nessa dinâmica do apelo ao outro, de expor-se ao outro para nutrir-se do outro, que surgiram Puzzlepolis e Puzzlepolis 2. Em meio a uma confluência dos desejos, da afinidade dos gestos infrafinos entre Clóvis dos Santos e Lívia Flores, nascem esses dois trabalhos, que carregam o tremor,
a trepidação, o abalo. Vacila o chão em que se pisa na galeria e estremece toda a estrutura do sujeito e da linguagem triunfantes. A convulsão não é certa, mas torna-se possível. Então vamos convidar Lívia Flores. Oi, Luiz Cláudio, tudo bem? Tudo certinho, prazer em ter você aqui no programa Arte e Precariedade, nossa nova convidada. O prazer é todo meu, episódio. eu que agradeço o convite. Tá bom. Então, Lívia, eu vou fazer umas perguntinhas para você. Vamos ver se a gente desenrola, então, essa brincadeira. Lívia, você tem pelo menos 3 trabalhos que você realizou com feltro, com cobertores de feltro, né? Eu vi Pilha, de 2007, Trabalho de Greve, de 2012 e Exercício de Memória, de 2016. Mas também tem vários outros trabalhos com tecido, Body Bags, de 90, Paz, de 2012. Então, o que te interessa é aí o material, o tecido, o feltro, a maleabilidade? É mesmo o material? Então, não, na verdade, entre esses trabalhos que você mencionou, digamos que eles formam 2 grupos diferentes, que têm 2 gêneses diferentes, e mesmo se a gente for pensar pela questão do material, né, body bags e paz lidam com tecido mesmo, né? Quer dizer, com uma trama, né? Organizada, produzida. Enquanto que pilha e todos esses que usam esse material, né, dos cobertores cinza, na verdade, não é nada tecido, é um aglomerado, né? São restos prensados. Então, é uma matéria residual, né, que é prensada e novamente colocada em circulação, né? Com uso e com Entendi. valor econômico, né? Então, assim, isso daí já faz uma grande diferença. O primeiro grupo, ele é decorrente, né, de um processo muito relacionado à pintura, né? Em que eu pintava desde os anos, enfim, meados da década de 80, né, quando eu estava lá na Academia de Arte do Düsseldorf, a coisa da pintura mesmo, enfim, eu tive sempre um pouco, né, questões com ela e, aos poucos, essa pintura foi se tornando volumosa. Então, assim, anteriormente a esses trabalhos, né, tem uma série de outros trabalhos em que eu crio volumes, né, a partir da própria tela, né, do chassi. Então a tela se torna protuberante, né, e vai lançando umas coisas e aquilo vai recebendo, né, aí sim é que se torna uma superfície, né, que vai receber a pintura. E aí, no decorrer desse processo, eu comecei a não exatamente a esvaziar, mas a não recobrir, né, tanto com pintura, entendendo que o próprio óleo de linhaça ele já trazia, ele já dava uma cor, né, que é essa cor amarela, né, do óleo de linhaça, e que eu fui descobrindo também que ela se transformava com o tempo. Então, ela se torna essa impregnação, né, do óleo no tecido, ele se transformava também num marcador, tanto de tempo quanto de luz, né? Quer dizer, à medida que o tecido embebido em óleo era exposto à luz, ou era preservado na sombra, né? Enfim, sem receber a luz, isso mudava, né? Ou ele ia escurecendo cada vez mais com a luz e com o tempo, ou ele permanecia, né, um amarelinho clarinho e mais, digamos, translúcido, né?
E aí, Quando seco. Quando seco. quando seco. Mas, enfim, em todo o processo, né? Ele também demora mais a secar, né? Então, eu comecei a deixar transparecer, né, o que havia dentro, né? O enchimento passa a ser um elemento. E aí já vira outra coisa, já vira, enfim, né? Foi uma transição, né, da pintura, digamos, para, né, para o objeto, para o 3D, né, para a escultura mesmo, né? E aí, quando chega, por exemplo, nos body bags, eu já entendo esse trabalho muito nesse limiar entre pintura e escultura, né? Entre um objeto planar, né? Mas onde você entende, você percebe, você vê o peso, né, do material que é colocado dentro, você vê as cores, enfim. Então, tem... E, na verdade, pais e body bag são completamente interligados. É o mesmo trabalho, na verdade, né? Só que... Como o mesmo trabalho. Um é segurado por metal, né? É esticado por uma haste de metal. E o body bags não tem nada que segure, né? Tem. A Não, costura. são envelopes, né? Na verdade, o trabalho são envelopes de tecido, né, que eu costuro, e eu Uhum. prendo para ele se sustentar, tem uma hastezinha. Mas isso é no pás, né? Não, no anterior também, No no body body bags bags. também. Ah, tá. Então, assim, Tá. na verdade, eu fiz o body bags e eu fiz uma segunda, eu preparei uma segunda versão dele, né? Uma duplicata para o caso de eu precisar, né? Porque como tem esse tempo todo, né, de enfim, embebimento, né, no óleo, né, para ele secar também um pouco, para poder se tornar. Então, eu fiz, produzi, em vez de produzir os 16 envelopes, né, quer dizer, já havia, né, 16 envelopes, né, para o body bags, e eu fiz mais 16, do mesmo tamanho exatamente, só que eles ficaram guardados, enroladinhos e guardadinhos durante décadas, né? E aí, quando eu fui fazer essa exposição na Projet, né, em 2012, eu recuperei esse enrolado, né? E aí surgiu esse outro objeto, né? E aí tu usa Entendi. 8, né? 8 dos... E aí fica claro também essa coisa da luz, né? Da impressão luminosa, né? Nas partes que esse enrolado, né? Recebeu luz, tem uma diferença de cor, né? Então, assim, tem também uma relação com o tempo, né? Com a Entendi. temporalidade. Pelo jeito, todo o seu trabalho, né? Eu acho que sim. E aí eu vou aproveitar e entrar numa pergunta que até diz respeito a isso. É, em relação aos trabalhos de feltro, né? Exercício de memória e, ah, e pilha, né? Em pilha, os cobertores são dobrados de alguma maneira com uma semelhança, digamos assim, criando uma imagem relacionada à história da escravidão, particularmente, né? E quando ele aparece numa vitrine de um museu da história, né? Então, a pergunta seria exatamente essa: como é que você relaciona esse tecido, que não é um tecido, né? Esse feltro, e ao tempo da memória, ao tempo da história? Então esse daí já é o segundo grupo, né? Na verdade, a primeira pergunta, né, perguntava dos dois grupos, que eu acabei falando Uhum. só dos tecidos, então agora falar um pouco desses trabalhos com esse material, com esse aglomerado, né?
Então, na verdade, esse trabalho, acho que toda essa série ela é muito relacionada, né? Enfim, pilha, trabalho de greve e exercício de memória tem aí o mesmo fio condutor que vem muito, enfim, ele surge ali em pilha, né? Isso foi uma proposta feita pela Sônia Salcedo e acho que o Neno também, não me lembro mais agora quem eram os outros curadores, mas eles propuseram a gente fazer, enfim, convidaram uma série de artistas para fazerem interferências no Museu Imperial de Petrópolis, né? E aí fomos lá visitar o museu para, enfim, né, escolher onde, como, pensar o trabalho, né? E aí eu me interessei por dois espaços, né? Um era o quarto dos imperadores, o suposto quarto dos imperadores. Eu digo suposto porque naquele momento eu fiquei meio assim, mas vem cá, será que eles dormiam juntos, né? O trabalho nasce um pouco. Nasce o quê? O trabalho nasce um pouco assim dessa ideia, né? Será que eles dormiam mesmo juntos, né? Nessa caminha de casal, né? Assim, isso não condiz muito com uma condição nobre, né? Com hábitos, né? Da nobreza, nessa caminha pequeno-burguesa de casal. Bom, e aí, a partir daí, a ideia, né? Enfim, se eles, né? Qual teria sido a produção deles, né? Enquanto casal. Não tanto, né? A questão aí, claro que é um pouco, né, jocoso, né? Essa maneira como eu estou contando a história, mas, enfim, faz parte, né, Do processo do do pensamento início, do né, do trabalho. pensamento, né? Pensar isso, né? Não me interessa tanto, era a historinha de Pedro II com a mulher, que eu nem me lembro mais, né? Leopoldina, não sei mais quem era. Não era assim esse casal, né? Mas, enfim, o que esse império, né? O que essa coroa, né, produziu? Né? Era um pouco essa pergunta, né? Qual foi a produção? E daí veio essa imagem, né, de empilhar, né, os cobertores, esses cobertores cinza ali como uma espécie de estoque de guerra, né, ou uma produção, né, enfim, para abrigar aqueles, né, milhares de desabrigados, né, que foram produzidos ali no Império, né? Sobretudo a partir enfim, toda a história, né, da escravidão, da colonização, de tudo, né? Então, essa pilha é quase um desvio na vitrine, né? Sim, aí Uma depois, abertura na vitrine. pois é, aí quando eu escolhi o segundo espaço, né, que era a vitrine onde, né, eram mostrados um facsímile da Lei Áurea e outros objetos, né, inclusive relacionados à escravidão, né, como, sei lá, aquelas coisas de ferro, né, junto com vasos chineses, né, um arranjo ali, né, de objetos, digamos, pessoais, né, da princesa Isabel. Aí esse pensamento todo, né, ele ficou muito mais explícito, a meu ver, e muito mais claro, né? Que aí foi então Então, no vai museu, uma desculpa pilha. te interromper, no museu você usou as duas salas, de Sim, fato, usei as ou duas só a salas. vitrine? E na sala do casal também tinha os cobertores sobre a cama? Sim, aí era um empilhamento de cobertores sobre a cama, uma espécie de reserva, né? Hum, Mas eu acho, enfim, eu gosto mais, né, da intervenção na vitrine, né, porque ela, né, me parece mais econômica e mais direta também.
Embora a outra seja... Também gosto, né? Mas, enfim, é um quarto também muito cheio de coisas, né? A gente acaba Você não quer tendo... falar sobre os outros trabalhos um pouco de Sim. com Então, eu filtro? acho que aí já tem esse nexo, né? Com esse pensamento sobre a história do Brasil, né? Considerando, né, que esses cobertores cinzas são, né, uma imagem, né, muito fortemente ligada a um estigma, né, enfim, de quem usa, né, os cobertores. Então, eles entraram assim muito fortemente mesmo no trabalho. Acho que a partir desse pensamento mesmo relacionado à história, né? Pensando também esse tempo, né, contido, essa temporalidade contida no próprio material, né? Se a gente pensar que são restos de roupas, né? Então assim, né, são coisas que passaram muito perto, né? Tocaram as peles, né? E que estão as peles né, de uma coletividade, né? E que estão ali todas misturadas, né? E aí, então pilha foi essa relação com o museu, né, com né, um pensamento sobre a história. No trabalho de greve, em 2012, então, eu retomo esse material, né, que tinha voltado para o meu ateliê, depois da exposição lá de 2007, e tinha ficado armazenado em reserva. E aí eu tinha um desejo de usá-lo como suporte para pintura, mas usando apenas a tinta branca. E aí essa série Trabalho de Greve, que aí tem tanto objetos, né, escultóricos, né, quanto também pinturas, né, algo próximo, né, não sei se dá para chamar de pinturas, mas enfim, intervenções, né, nos cobertores, né, que ficam sobre chassis, né, Isso. então, podem ser entendidas como pinturas, mas mesmo assim, porque é um material muito resistente, né? Ele não recebe nada muito bem, né? Então, para poder imprimir marcas nele, marcas com tinta, eu comecei a desenvolver determinados dispositivos, né, que me permitissem mergulhá-lo na tinta, né, a partir das suas dobras. Né? Então, dobrar, mergulhar, e com isso eu conseguia marcar o tecido com a tinta. Né? E aí esse pensamento, de alguma maneira, né, para conseguir pintar, entre aspas, né, esse tecido, eu fui criando ali né, uma série de gestos que tem muito mais a ver com escultura. Né? E aí o passo para o uso do gesso, que também é um material que eu sempre usei muito, né, e que eu gosto muito. Que é o que segura, né? Ele é quase... Porque o gesso tem essa capacidade, né, de transitar entre uma coisa Mole. mole e que depois endurece, né? Então é um líquido que depois se torna sólido, né? Então assim é uma tinta que endurece, né, de alguma maneira. Então e aí o mesmo processo, digamos, de imersão acabou gerando também a incorporação, digamos, de determinados moldes, né? E por que o título? Então, eu estava fazendo esse trabalho, toda essa série foi feita durante um período de greve.
né? A universidade estava em greve, eu já era professora, a universidade estava em greve, então, assim, havia essa tensão também, né, entre trabalho e não trabalho, né? O que é uma greve, né? O que é um trabalho, né? Enfim, certas questões aí que orbitam essa produção, né? Que de alguma maneira É o trabalho, reaparece. o que é também o trabalho do artista, né? E uma greve de artista, talvez. Tá bom. Exercício de memória, quer falar? Sim, Que é o exercício da de bandeira, né? é, exercício de memória. O João Paulo Quintela me convidou para fazer uma intervenção ali na área externa da Casa França Brasil, que, de novo, né, um lugar muito carregado de história. E era por volta ali de novembro, né? Enfim, o Dia da Bandeira estava próximo, né? Estava no horizonte. E aí eu pensei nessa possibilidade: será que dá para hastear uma bandeira, né, com esse material? Será que dá para fazer desse material uma bandeira? Será que não? E aí eu fiquei pensando, na verdade, a ideia também, enfim, como não era uma intervenção, era uma intervenção temporária, né, bastante efêmera. Eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse, né, enfim, quem tivesse lá participando aí dessa ação, né, era muito mais uma ação, né? Será que essa metáfora, né, quer dizer, essa imagem do material, né, de ser um aglomerado de muitos fios, de muitas roupas, de muitas, né, pessoas, de muitas histórias, né, serviu também, né, se a gente for pensar que a bandeira nacional, né, é algo, né, que reúne, né, um povo, né, um símbolo, né, que vale para um determinado, né, conjunto, né, de pessoas. Fiquei pensando assim nessa bandeira como esse aglomerado de muitas histórias, né, de muita gente. E a ideia era propor uma espécie de exercício de memória nesse sentido, mas também, né, que se pudesse talvez experimentar, né, contar histórias, né, durante a feitura, né, do trabalho. Claro que isso não funcionou, acho que tem que ser um outro dispositivo, ainda é uma coisa que talvez eu queira fazer, né? Porque, enfim, acho que o Brasil inteiro, né, está tentando, querendo saber melhor da própria história, né? Então eu vejo esse movimento assim, esse desejo, né, essa curiosidade de muita gente, né? E ali, enfim, nós ficamos, na verdade, lutando, né, para conseguir suspender aquele material, né, porque na minha imaginação ele ficaria tendido, né, entre dois postes que havia, né, mas era algo que cedia, né, que tinha um peso, né, que caía, né? Então, foram uma série de tentativas, né? Ele, no final das contas, acabou sendo hasteado, né? Só num poste, e aí ficou lá pendido, não por muito tempo. No dia seguinte já não tinha mais nada. Ele foi, acho que quase que imediatamente após a ação, começou a ser reaproveitado, né, pelos moradores do entorno, né? Esse foi o Na verdade, memória. esses cobertores a gente não consegue não associar a esses moradores de rua, né? Aos sem-tetos, aos moradores de rua. Então, tem aí uma metáfora que não consegue se dissociar muito desse material, e, ao mesmo tempo, no caso da história do Brasil, né, da escravidão,
E aí, no caso da bandeira, são emblemas, né? No caso da bandeira, é um emblema. Então, tem um trabalho de imagens aí que se superpõe, né? Sim. Tá bom. Então, vamos passar para outra pergunta. Tá, você falou bastante de paz e bolsas. Vamos então às instalações de filmes, que são outras séries, né? Filmes, fotografias, outro material com o qual você também trabalha. Inclusive a câmera escura, né? Uma foto sem foto, para É. lembrar o cinema sem filme. Qual o lugar da imagem para você? Engraçado que ali, nos outros trabalhos que a gente acabava de falar, pareciam imagens superpostas no próprio objeto, né? E, enfim, qual é interesse, tem interesse particular na imagem no seu trabalho também, né? E o cinema sem filme? Quando há cinema sem filme para você? Nossa, essa é uma pergunta Essa é uma pergunta meio grande, não precisa muito difícil responder de ela. responder, mas, enfim, vamos falar alguma coisa. Falar alguma coisa. Alguma coisa relacionada a isso. Né? Então, eu entendo, acho que quando eu falo em cinema sem filme, há uma espécie assim, de desejo, né, de filme, de desejo de captar alguma situação e registrá-la né, numa mídia audiovisual. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse desejo, né, se ele fosse realizado, talvez não me interessasse tanto. Né? Mas, de qualquer maneira, enfim, talvez seja melhor também começar aí por uma gênese, né, desse cinema sem filme, né, de onde é que isso vem. Eu acho que eu começo com esses trabalhos em 1999, onde depois de um período também afastada, né, enfim, porque tinha tido 2 filhos, né, enfim, ainda estava ali meio que amamentando, cuidando e fazendo mestrado, então não estava tão ativa, né, no circuito das artes. E aí surgiu um convite para fazer uma exposição na galeria da Cândido Mendes, né? Cândido Cândido Mendes. Mendes e Ipanema. Isso. Enfim, surgiu de uma maneira meio inesperada. E aí, enfim, eu não tinha nada, né? Tinha tinha essas 2 frases na minha cabeça: aqui não tem nada, aqui não falta nada. Né? E tinha uma imagem, né? Que era a imagem de Capim ao Vento. Estava morando também, naquele momento, estava morando em Grota Funda, né? Então, tinha muito essa, né? O meu cotidiano era muito povoado por essa imagem de Capim ao Vento. E aí aconteceu também, praticamente uma anedota, né? Enfim, depois de eu entender o que era trabalhar com... Porque até então eu nunca tinha trabalhado com filme, nem mesmo com vídeo, né? Não tinha nenhuma experiência. Né? Sempre gostei muito de cinema, né? O cinema sempre alimentou muito meu imaginário, assim como a fotografia, inclusive teórico, né? Também. Né? Mas eu nunca tinha feito cinema, né? E aí fui me informar, mas como é que é? Enfim, eu queria essa imagem do Capim ao Vento, né, que eu imaginava como filme, mas não queria a coisa num monitor. Eu queria essa imagem lançada no espaço da galeria.
Era basicamente isso. Aí, enfim, fui entendendo, né, como é que eu ia colocar isso, né? E aí descobri o Super 8, né, que me permitia obter uma imagem em movimento, né, de uma maneira muito, enfim, pouco onerosa, né? Relativamente pouco onerosa. E aí tá. Então, vamos lá, vou fazer. Peguei lá, arrumei uma câmera emprestada, consegui o filme e vamos filmar o Capim ao Vento, que era a coisa mais assim evidente e cotidiana. E aí saímos lá e não tinha vento. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana sem vento. Era que nem os portugueses lá que ficaram parados na calmaria. Não tinha vento, não tinha vento, não tinha vento. E o tempo correndo, né? Enfim, sempre aquela coisa, né? Pressão de prazos, né? E como é que você produz vento? Né? Não dá, no meio do mato, do capim. Né? Enfim, aí esperamos, conseguimos lá. Mas, assim, esse haver e não haver, né? Aqui não tem nada, aqui não falta nada, né? De alguma maneira estavam ali quase que se colocando em cena explicitamente, né? Bom, aí consegui, fizemos, acabou que essa imagem, né, do capim não foi a única, né? Se somaram outras imagens, né? E aí foi delicioso, né? Descobrir, né? Essa possibilidade da projeção das imagens, da projeção em Super 8, de todo aquele mecanismo muito precário, né? Barulhento, sujeito a falhas, e que, ao mesmo tempo, sustenta, né, essa imagem, né, nesse limiar, né, entre existência e inexistência, né, de alguma maneira. É alguma coisa, não é nada, né, enfim. Ao mesmo tempo, ela acaba se articulando, né, com as outras imagens, com a movimentação do espectador na galeria. E aí foi uma série, né, de trabalhos explorando, né, e descobrindo, sempre descobrindo coisas novas a partir dessa experimentação com o filme Super 8. Né? E aí depois, quando eu fui fazer minha tese, fui escrever a minha tese de doutorado, e aí eu já, enfim, já tinha, enfim, a coisa com Super 8, né, a produção dessas experiências, dessas exposições com Super 8, foi ficando muito complicada, enfim, para mandar os filmes para Nova York, para eles serem revelados, para voltar e todo o aparato também que é muito precário. Então, assim, cada exposição toda hora tinha que ir lá para né, recolar os filmes, enfim, aquilo enfim, fui perdendo um pouco o interesse, né, né, teve um momento assim de grande descoberta, né, acho que foram né, várias exposições assim, muito fortes mesmo, né, na minha produção, assim, que eu gosto muito, né? Mas, de alguma maneira, assim, aquele desejo, né, de fazer, né, de continuar aquilo, né, já tinha esmorecido um pouco, e aí eu voltei para a coisa mais para, né, pensar em instalações sem uso, né, de filme sem aparelhos, né? E aí naquele momento também surgiu o convite para a Bienal, né? Decorrente também do trabalho com o Clóvis, que eu tinha Clóvis. visto em Mas 2010. antes de você entrar no Clóvis, deixa eu voltar aqui ao Cinema Sem Filme rapidinho. Não, só para Porque... continuar, só para Ah, completar. tá. Porque, Tá. assim, tinha Desculpa. então,
Não, é só para talvez tornar mais claro, né? Então tinha, na hora que eu fui escrever a tese de doutorado, né, que era, né, qual o horizonte, né, que eu tinha, né? Eu tinha esses trabalhos, não que a minha tese tenha sido sobre os trabalhos, né? Mas enfim, com, né, que questões surgem, né, para serem trabalhadas. Então eu tinha essa coisa, né? De um lado, exposições, né, onde eu tinha engajado todo esse aparato maquínico cinematográfico, e um outro grupo, né, que havia muitas imagens, né, muito rico de imagens, né, mas que não usava, não fazia uso de imagens. Né? Então, a ideia era, então, como é que eu posso... Né? Existe uma separação entre trabalhos ou existe uma conexão? Existe um filme que atravessa? É um filme imaginário? É um filme, né? Seria um cinema sem filme, quando eu também não uso? É um pouco uma Entendi. maneira Era meio justo aí. primária. Era aí que eu ia chegar, não acho primário, não. É aí que eu ia chegar, na verdade, perguntar, porque você fala muito em vários artigos e também na sua tese você fala do grande vidro, você chega a falar de um ready-made assistido. Assistido tem um duplo sentido, mas eu acho que é de assistir filme a princípio, né? De um filme que se passa na cabeça, não? Não, isso é uma expressão do próprio Duchamp, o ready-made assistido, é que ele dá uma ajudinha, né? Enfim, ele coloca alguma coisa mais no ready-made. Lá, tipo, Ah, tá. Eu não Mona Lisa lembrava lá dessa expressão. Sim, sim. É, mas eu não me lembrava dessa expressão, curioso. Mas você faz uma leitura de diversos trabalhos que não tem nada a ver com filme, do Paulo Bruschi, que é uma ação, é, enfim, tudo bem, tem uma fotografia, que é um registro da ação, mas você faz uma leitura de diversos trabalhos nessa tônica de um cinema sem filme. É, então, tem uma relação aí de ver um trabalho enfim, como um filme, como um conjunto de imagens. Então, essa tese acabou sendo... O objeto principal dela acabou sendo o grande vírus do Duchamp. Né? Ele É. constitui, digamos, o corpo, né, principal da tese. E aí eu me debrucei muito sobre o grande vidro, né, e sobre a relação do grande vidro também com a caixa verde, com as anotações do Duchamp, com a questão do infrafino, O enfim. audiovisual. E aí eu fui entendendo que o grande vidro, na verdade, ele tem quer dizer, na minha visão, né, ele tem uma relação com uma ideia de cinema, né? A ponto de eu entendê-lo como primeiro aparelho de cinema de produção de cinema sem filme, né? Que aparece na arte. Né? Então, assim, é uma visão, né, de trabalhos. E eu agora estou voltando, estou de novo interessada nesse assunto, querendo pesquisar mais agora essa geração aí dos anos 60, 70, até 80, né, de artistas brasileiros que têm, digamos, esse encanto também pelo cinema, né? Enfim, o cinema surge, né, ali, enfim, cinema novo, né, com uma nova linguagem, né? E imagino que isso daí tenha gerado uma fascinação e um desejo, né, de muitos artistas também, um desejo por cinema, né? Por uma imagem cinematográfica, pelos poderes dessa imagem, né? Mesmo quando eles não fazem filme. Né? Então, eu estou bem interessada aí nesse limiar assim, muito ralo, né, digamos, né, entre a realização como filme, né, e trabalhos que tentam, né, enfim, meio que Mas é uma simular, potência né? de imagem?
É uma Hã? potência ou uma simulação? Uma potência de imagens ou uma simulação? Não é nenhuma simulação, por exemplo, para mim um exemplo muito, muito evidente, né, que também, enfim, me serve muito, né, eh, me dá muitos argumentos, né, para fundamentar, né, essa percepção, é o trabalho do Paulo Brusque, né? Enfim, tanto o cinema de inversão e invenção, né, que ele propõe um projeto, né, como ele diz, até o momento sem financiador, sem patrocínio, né, que é um cinema sem filme, digamos, é um projeto de, né, de usar um trem, né, como se fosse, né, um aparelho cinematográfico, né, queria, e os fotogramas, né, são um intervalo entre os trilhos, né. Então fica claro assim, é um projeto, né, que talvez ele tenha realmente pensado, né, como, enfim, algo para ser apresentado como um patrocinador, mas de alguma maneira ali tem uma falta, né, que é redobrada, né? E aí já vira outra coisa, né? Ou quando ele fala lá na máquina de, como é que é a máquina de sonhos, máquina de projetar sonhos, né? Assista no café da manhã os sonhos que você sonhou à noite, né? No jornal, né? É um anúncio de jornal. Enfim, não acontece nada, né? É apenas um anúncio de jornal, né? E essa é a materialidade do trabalho, né? Mas ele aciona, né, todo o imaginário cinematográfico, né? Então, assim, é esse limiar que me interessa aí nessa pesquisa do cinema sem filme, né? Uhum. Tá bom, vamos falar de Pasópolis. Eh, então, ali você trabalhou com os tacos que você cobria a galeria e 2 objetos do Clóvis dos Santos, né, e depois você veio até a trabalhar com o Clóvis de novo na Bienal, né, com os objetos, do Clóvis, que foi um artista morador da Fazenda Modelo, né, instituição lá que recolhia as pessoas da rua, né. Aí a pergunta fica, assim, os objetos do artista Clóvis, que aparecem no interior do seu próprio trabalho, essa seria uma obra de criação compartilhada? Essa pergunta também é bem complexa. É, é uma obra compartilhada, sem a menor dúvida, né? Enfim, é uma obra que, que abarca, né? Que traz para dentro dela, né, a produção de uma outra pessoa, né? E aí, no caso, consentida, óbvio, né? Acordada, combinada, muito claramente, né? Tudo isso. Então, assim, não é uma apropriação, digamos, de alguma coisa que não pertence a ninguém, que não é, né? Tem uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa, digamos, seria quase que, né, um homem negro, andarilho, ele com uma escolaridade precária, né? Mas alguém em quem eu reconheço um artista extraordinário, né? Então tem também muita admiração por isso, né? Agora, enfim, há claramente uma proposição que parte de um projeto meu, né? Do qual ele faz parte, né? Então, assim, quando eu penso criação compartilhada, eu entendo que sejam duas pessoas ali juntas inventando alguma coisa, né? Aqui, nesse caso, né, do trabalho com Clóvis, isso não acontece exatamente assim, né? Existe uma parte do trabalho dele que me interessa, que me interessou, né?
trazer para dentro do meu trabalho, né? Mas eu acho que é isso, assim, tem uma... E assim, eu acho que são posições, né, muito assimétricas, né, para a gente falar em criação compartilhada. E acho que é preciso reconhecer isso, é incômodo, é difícil, né? Mas assim, eu também não acho que isso deva ser, digamos, mascarado. Desproblematizado. Como? É um problema, é um grande problema, né? Um problema, é o problema do Brasil, né? Existe uma quantidade de criadores, de artistas extraordinários que não estão aí. Há uma diferença assim, abissal, né? E esses trabalhos, né, me obrigaram, né, a confrontar, né, esse abismo, né, de alguma maneira. Tá bom. Vamos falar do livro azul. Eu gostaria até de continuar esse assunto, mas talvez ele reapareça com o livro azul. É porque você trabalhou com umas frases que você retirou da internet, né, que foram superpostas a desenhos da planta baixa de uma instituição, que é a Colônia Juliano Moreira, né, que abrigou desviantes, né, loucos, alcoólatras no século XIX, que depois, mais tarde, abrigou também o Museu Bispo do Rosário, né? A briga, né? Abriga, Então, você tem aí uma arquitetura disciplinar, né? E palavras da internet. Você relaciona essas duas coisas no livro? E ainda tem o azul, que é uma cor muito particular, né? Livro azul, tem um imaginário aí do livro. Quer falar um pouquinho do livro Sim, azul, que eu acho lindo? eu gosto muito desse trabalho também. Então, o livro azul, ele foi feito a partir, digamos, de uma frequentação à colônia Juliano Moreira, e aí talvez seja legal completar, né, também a história do Clóvis, que o Clóvis atualmente trabalha no Ateliê Gaia, que faz parte do Museu Bispo do Rosário, né? Então, durante o ano de final de 2016, segunda metade de 2016, começo de 2017, a partir de um convite da Tânia Rivera, né, para fazer um trabalho, para retomar, digamos, essa parceria com o Clóvis, um trabalho para a exposição Lugares do Delírio. Então, eu, enfim, passei a frequentar semanalmente, né, a colônia Juliano Moreira, não apenas o Ateliê Gaia, mas foi uma ocasião também de entender melhor, né, aquela geografia, que é uma área enorme, né, uma antiga fazenda, que naquele momento estava sendo brutalmente atravessada, né, pela Transolímpica. Então, assim, eu estava, enfim, uma porção de movimentos, digamos, da cidade, né, novos moradores que tinham sido desalojados da Vila Autódromo, por exemplo, estavam sendo passaram a morar ali no Minha Casa Minha Vida, no território da colônia. Quer dizer, a colônia atualmente é um bairro, né? Mas que ainda tem, né, uma estrutura hospitalar, né, e ainda tem internas, né, pavilhões de pessoas, né, que habitam, né, além das casas residenciais, mas tem também ainda os pavilhões, né? Então, assim, fui tomando conhecimento, né, entendendo, né, percebendo o que era aquilo, né, aquele lugar, aquele
território, aquela história. E uma das maneiras de tentar entender também aquele território foi consultar as plantas, né, da colônia, né, dos vários prédios, né, das várias instalações, né, do antigo manicômio, né, como é que é? Manicômio para homens, que foi criado ali no final do século, com essa destinação, foi criado ali no final do século XIX. Né? E aí, enfim, eu fui fotografando aquelas plantas, e aí depois eu retomei aquelas fotografias, só que eu fiz uma inversão delas, eu não gostava da cor delas, então eu fiz uma polarização, né, uma inversão, e aí surgiu esse azul, né? Que aí, enfim, óbvio, remete ao uniforme, né? Dos internos, que inclusive é aquela linha azul, né, que o Arthur Bispo do Rosário, né, desfia, né, usa a partir, né, desse gesto, né, de desfiar o seu uniforme. Né? E aí, no livro azul, o mote, né, foi entender quem eram esses personagens reais, né, da história da psiquiatria no Brasil e no mundo, né? Quem eram esses personagens que davam nome aos pavilhões, né? E a própria colônia, né? A colônia Juliano Moreira, em homenagem ao Juliano Moreira. Então, assim, quem são essas figuras? Né? Qual foi o papel delas na história da psiquiatria, né? E aí eu fui pesquisar isso na internet, né? E aí comecei a colher, enfim, textos os mais variados, né? Desde textos científicos a textos, sei lá, às vezes você não tinha nem autoria, né? Alguns deles, tinha um, por exemplo, que descrevia, né, a estrada, a lama, enfim, eram mais Mas eram relativos ao local? Não necessariamente. relativos ao local, mas relativos, sobretudo, aos nomes. Né? O gancho foram os nomes. Não, essas frases que você encontra na internet são relacionadas aos nomes e aos locais? Aos nomes e ao local. E aos pavilhões, que aí são localizados. Né? Então, foi uma coleta, né? E aí eu fui superpondo essas frases às fotografias, né? A certos recortes dessas fotografias, onde estão ali localizados, né? A gente reconhece, tem lá os nomes. Né? E aí o mais incrível foi, por exemplo, descobrir que o Eduardo Paes dá o nome de um dos psiquiatras, né? Que tem lá um pavilhão na colônia, que é o Egas, e agora esqueci o sobrenome dele, que é o cara que inventa a lobotomia. Né? E ele dá o nome desse cara a um condomínio novo ali naquela região. Caramba! Que história São macabra. os nomes que persistem, né? Que macabro, né? Como os nomes das ruas que os militares continuam persistindo, né? Os assassinos com nomes de ruas. Né? E, ao Lívia. mesmo tempo, tem figuras incríveis, como o próprio Juliano Moreira, como Ulisses Pernambucano. Sim. Enfim, tem figuras admiráveis, né? Mas essa Mas o nome atenção também da psiquiatria, né? O nome que o Paes dá é a um condomínio, não a nenhum dos prédios da colônia. Não, mas um dos prédios da colônia tem esse nome. Ah, tá, entendi. A gente vai ter que ir fechando um pouquinho, estou adorando a conversa, mas a gente vai ter que fechar e eu vou fazer a perguntinha que eu tenho
já comecei com Cristos e pretendo fazer com todo mundo, que é ligada ao nosso projeto, né? Que você falasse um pouquinho da pesquisa, do que você se interessou em pensar, em trabalhar. Não precisa dar spoiler sobre o trabalho, até porque eu Não tem, imagino que ele mas não deve estar pronto, infelizmente. não tem aí. Ainda estamos com muito tempo. Queria que você falasse para a gente um pouquinho também desse, enfim, desse problema, como você está olhando para ele, esse problema que a gente trouxe, né, que é o da precariedade. Sim. Então, adoraria dar spoiler, realmente, ficaria muito feliz, mas não posso ainda, porque o trabalho foi iniciado, digamos, enfim, na sua parte de pesquisa, né, justamente para tentar localizar o quê, aonde, né, qual o ponto de partida, né? E aí o meu ponto de partida foi um pouco, né, relacionando também ao exercício de memória, né, buscar, né, na história pessoal, né, da família, né, quais são, né, esses ancestrais, né, e as histórias, as escolhas, né, que foram Da sua feitas família. na minha família, muito localizadas na figura da minha avó, né, que nasceu nas Furnas da Tijuca em 1900, né, se tornou professora, casou com um italiano, enfim, teve 2 filhas e ela é uma afrodescendente, mas que, enfim, embranqueceu e excluiu, né, toda essa história. Então, ela fez ali, em algum momento da vida dela, uma escolha, enfim, tanto que. E aí eu fui pesquisando, assim, usando a minha mãe, para pesquisar essa história, né, um pouco instigada por uma curiosidade, por uma observação também, né, já antiga, que era quem era essa família, né? Porque a gente sabe toda a família, né? Do meu avô, né? Quer dizer, o pai dela, né? O italiano, né? Nome, sobrenome, todos os nomes, todo mundo, todo lugar, e a outra família, a família da minha avó, caiu no esquecimento, foi esquecida, foi apagada, né? Então, assim, essa encruzilhada, né, que me parece que é muito comum, né, muito mais comum, enfim. Essa história não tem nada de incomum, né? É uma história absolutamente No banal. Brasil, né? Nada de incomum. Brasil, né? Uma história completamente corriqueira, né? E aí eu tentei lá, através de alguns pontos, né, que minha mãe, né, foi me falando, né, algumas referências, né, por exemplo, a fábrica de papel, né, na qual meu avô trabalhou, a escola onde minha avó deu aula, o próprio entorno ali da Floresta da Tijuca, né? A história de uma mulher que faz questão, né, de, né, se tornar professora, né? Foi a única da família, né, que se tornou professora, né? E de alguma maneira encontrou ali um caminho, né, também para essa situação, né, opressiva, né, com relação à mulher, né? Então, assim, eu fui tentar localizar alguns desses pontos concretos na fábrica, escola, né? Lá no arquivo, e não encontrei nada, né? Então, assim, esse embate também com uma ausência de registro total, né? De alguma maneira me impressionou, né? E me fez pensar. Enfim, está sendo um elemento de pensamento sobre justamente nessas questões da memória, né? O que fica, né? E o que obviamente se perde, óbvio que tudo, né? Muita coisa se perde, são escolhas também, né? Que se faz
né, que memórias se deseja cultivar ou não, né? E são escolhas que Você passam não, de geração em geração, né? Que têm consequências, né? você não chegou a... Sim. Você ia perguntar? Você não chegou a procurar em outro arquivo, porque eu tenho a impressão que te interrompi, eu fiquei esperando um pouquinho. Eu não, você não chegou a procurar em outros arquivos, né? Pois é, não Te procurei. interessou procurar em outros arquivos? Me interessou, mas aí entrou a pandemia, né? Porque tem o arquivo da cidade, né? Talvez lá se encontre um pouco mais de informações, né? Porque me parece assim, interessante essa questão assim, né, dessas instituições também disciplinares, né? A casa, a escola, né? A fábrica, em, né? em cruzamento, né? Também com esse momento, né? Ainda muito ligado, né, ao racismo científico, né? Enfim, eu descobri, por exemplo, uma planta lá da Floresta da Tijuca que tem nomes de ruas, todos eles ligados, né? E tem lá o Agassiz, tem outros, né? Outras figuras ligadas àquele momento, né? Mas com nome de plantas? O agassiz é o Não, nome de a uma planta? planta de rua. Ah, tá, entendi. Ah, a planta da rua da cidade lá. Na Tijuca tem nomes como o do Na agassiz. Floresta da Tijuca. Na Floresta da Tijuca. Tem É onde rua chamada agassiz. tem. Isso foi Incrível. uma coisa que eu consegui descobrir lá nas minhas pesquisas do arquivo, né? Ao mesmo tempo tem a Interessante. floresta também, tem a questão da educação, né? O valor, né, atribuído à educação, né? É, Então ainda tem muito caminho. interessante. Até que ponto, né, essa educação também não faz esquecer, né, uma, enfim, uma história que era dela, né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Enfim, eu reconheço esse direito, né? A uma Claro, escolha, claro. Com né? certeza. Com E esse certeza. trabalho me fez, digamos, né? Reconhecer esse direito, né? E aí acho que tem a ver com É, a questão também da precariedade, né? Porque não, a precariedade sempre supõe que, né, você vai que isso te dá algum poder, né, sobre de determinar, né, o que, digamos, uma vida precária precisa ou não precisa, né? Tem que fazer ou não tem que fazer, né? Mas isso é sempre, né, uma questão, né, que surge, né, muito prontamente, né? Sempre que você entra em contato, né, com, né, que solução, né, você vai. Quando não há, né, existem, quer dizer, não mas há, eu não há acho que soluções talvez individuais, né? Há, claro, soluções políticas maiores, né? Mas sim, talvez eu veria aí um âmbito de precariedade no sentido do problema da perda, que eu acho que a precariedade também diz respeito a uma imagem do humano, né? O humano que não, o humano não pode ser representado sem o sofrimento, digamos assim, né? Sem as perdas. E, enfim, uma forma precária, talvez, tampouco. hum, que são Mas inerentes, bacana, Lívia. né? A própria vida mesmo, né? Viver essa aventura também de Hum. perder, né? É, um pouco o sofrimento e a alegria, né? É preciso dançar, né? É preciso escolher, né? É preciso fazer as escolhas, né? É preciso dançar também, né? Tá. Lívia,
foi muito bacana conversar com você. E em breve a gente vai se ver na exposição com o trabalho. Sim, essa pandemia termine logo, vacine-se todo mundo, para a gente poder Pois é, circular com né? um pouco mais de segurança, né?